Gravar. Bom, boa tarde para vocês que estão assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver gravado, que eu não sei a hora que vocês vão ver, né? Mas é para ver, tá, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? A gente vai partir então para essa nossa aula. Se eu poderia fazer a prova. Pois é, porque o meu coordenador ele ainda não chegou. Eu estou esperando a resposta dele. Ele falou que já era para ele estar aqui já, na verdade, mas ele ainda não chegou. Ainda, eu vou explodir essa moto. É, tá, eu vejo para você assim que ele chegar. Bom, então, gente, vamos começar então a nossa aula de hoje, certo? Essa aula de hoje, ela meio que é uma continuação da nossa aula de semana passada, né? Porque na semana passada foi uma aula que a gente aprendeu como é que faz um pendrive bootável, conforme vocês estão vendo aqui, né? Eu peguei esse pendrive aqui, que é um pendrive de armazenamento de arquivos como qualquer outro, e eu converti esse pendrive aqui numa unidade de armazenamento, ou seja, eu converti ele não na unidade de armazenamento, no instalador do Windows. Eu peguei os arquivos de instalação do Windows, transferi aqui e tornei esse pendrive capaz de instalar o Windows em um computador. E hoje a gente vai fazer justamente este processo. A gente vai pegar esse pendrivezinho bonitinho que eu criei junto com vocês aqui e eu vou mostrar para vocês como é que funciona toda a instalação do Windows em um computador. Como é que a gente vai fazer isso, certo? Eu tenho aqui uma máquina que eu separei para isso, certo? E eu vou estar mostrando a tela dessa máquina para vocês. Na semana passada, eu fiz uma simulação com vocês que foi da instalação do Windows. A gente criou um pendrive bootável do Windows 11. Mas hoje, né, eu até criei esse pendrive de novo, a gente vai fazer uma instalação do Windows 10. Professor, por que não o 11? É porque naquele dia eu só tinha o 11, mas agora eu já consegui o 10. E é o que eu falei para vocês. Se vocês precisam criar um pendrive bootável para manter com vocês, criem do Windows 10, né, porque ele é muito mais flexível. Ele permite que você instale muito mais máquinas. Ainda tem muita máquina que não roda o Windows 11 e tudo mais, né? O Windows 11 ele é muito restrito, só roda nos computadores mais novos. Então, sem problemas, Lucas, sem problemas. A gente acabou de começar. Então, se vocês forem criar um pendrive bootável para vocês manterem aqui ó, na cordinha, no pescocinho de vocês, criem do Windows 10, porque aí vocês têm uma flexibilidade muito maior de máquinas que vocês podem instalar. Se vocês pegarem algum freelancer, algum trabalho nessa área, ou forem trabalhar nessa área de departamento de suporte técnico, com certeza vocês vão pegar muito mais máquinas com o Windows 10 do que com o Windows 11, ou com o Windows 10 em relação a outros sistemas, porque ele realmente é a versão do Windows mais usada aqui na Inet também é a versão que a gente mais usa, certo? Bom, e eu vou mostrar então para vocês como é que a gente vai fazer essa instalação. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou inserir esse pendrive aqui na máquina, certo? Ó, vou colocar ele aqui na porta USB do computador. Coloquei ele aqui com o computador desligado, ok? Por exemplo, eu comprei um computador novo hoje, ou montei uma máquina, vai, eu quis montar uma máquina do jeito que eu quis, comprei um novo computador, né? E eu quero instalar o Windows do zero nesse computador. Então, primeira coisa, a gente criou o nosso pendrivezinho bootável, tem um pendrive bootável aqui do Windows 10 que já está inserido na máquina. Então, o que é que nós vamos fazer? Lembra que a gente falou semana passada que a gente criou uma partição primária para esse pendrive? Então, esse pendrive ele tem a capacidade de iniciar o Windows a fim de instalar ele. Ou seja, esse pendrive ele tem prioridade em relação aos outros discos do computador, ou seja um HD ou seja um SSD. O que vai iniciar, então, o que tem prioridade para iniciar essa máquina é o nosso pendrive bootável. Por quê? Porque ele é uma partição primária e é uma partição ativa, ok? Bom, então eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vocês vão estranhar que por enquanto nessa tela não está aparecendo nada, mas vai aparecer, certo? Então eu vou iniciar aqui a minha máquina que vai rodar com o Windows 10. Quando vocês iniciarem a máquina, vai aparecer uma tela preta, e nessa tela preta vai aparecer o quê? Vai aparecer uma opção para vocês, pressione qualquer tecla para ele iniciar do DVD ou do CD, que no caso seria o pendrive bootável. Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou iniciar aqui, vou ligar a minha máquina. Todo mundo está vendo aí o ambiente? Olha aí, aparece. É bem rapidinho que aparece.
E aí, ele já vai. Todo mundo está vendo aí essa tela preta, né? Todo mundo está conseguindo ver a tela aí com a logo do Windows 10? Todo mundo está conseguindo ver? Beleza. Então, tá vendo que iniciou bem rapidinho? Por quê? Porque o pendrive ele tem prioridade na hora de iniciar uma instalação do Windows, entendeu? Então, olha só, ele já começa a carregar a tela como se ele fosse abrir o Windows pela primeira vez, mas na verdade ele vai instalar esse aqui é a tela que vai começar a instalação, certo? Ó, aparece essa tela azul, aparece lá. Todo mundo tá vendo aí, né? A instalação está sendo iniciada. Todo mundo tá conseguindo ver? Beleza. Demora um pouquinho para carregar. Isso aqui, gente, eu não apertei nada. Apertei só uma tecla para ele detectar o pendrive, mas eu só inseri o pendrive e liguei a máquina. Pô, professor, mas é automático? Sim, sim, é automático, porque o pendrive ele tem prioridade na hora de iniciar um computador, porque esse é um pendrive bootável, entendeu? Essa é a primeira tela que vai aparecer para vocês, né? Que essa tela aqui, ó, ela vai determinar o quê? O idioma, no formato de hora e moeda, né? Conforme vocês estão vendo aqui, e o método de entrada, que é o quê? O layout do teclado. O idioma, como esse Windows aqui a gente baixou do site da Microsoft apenas em português, então eu não tenho outra opção de idioma, só vai aparecer mesmo em português. Aqui, formato de moeda e formato de hora, que ele vai determinar fuso horário, moeda em reais e tudo mais, o formato do calendário. A gente deixa em português Brasil, esse a gente não altera em nada. O teclado é o método de entrada. Isso aqui vai depender muito do seu computador. Mas se você comprou um computador nacional e tudo mais, e você tem o tecladozinho com o cedilha, conforme vocês estão vendo aqui, ó, um teclado com cedilha, então vocês vão escolher aqui o modelo ABNT ou ABNT2. Professor, qual que é a diferença entre ABNT e ABNT2? Essa tecla aqui, ó. Se atentem bastante a isso. Ó. O teclado que tem essa tecla aqui, que é o Alt gráfico, esse daqui, ó. Quando tem essa tecla, o teclado ele é ABNT2. Quando ele não tem, mas tem o cedilha, tem os acentos tudo certinho, ele tem aqui, então, o formato ABNT, certo? Bom, professor, mas aí eu comprei um computador, um notebook, um amigo meu foi para os Estados Unidos e trouxe um computador para mim de lá, né? Aí, por exemplo, quando o computador ele vem dos Estados Unidos, o que que a gente tem que selecionar aqui? A gente tem que selecionar o teclado dos Estados Unidos, senão ele vai dar muito erro na hora de vocês digitarem, ó. Eu vou vir aqui, ó, Estados Unidos Internacional, certo? Mas no nosso caso aqui a gente vai colocar mesmo o português da BNT2. Português do Brasil, tá, gente? Não português. Não coloca só. Se você colocar Portugal aqui, vai dar um peteco enorme também. Então, ó. Português do Brasil, ABNT2. Vou avançar. Aqui é a tela de ativação do Windows, gente. Então, se você comprou uma cópia do Windows original, você vai ter o quê? Um selo com uma licença. Essa licença é um código alfanumérico de 25 caracteres que você pode estar inserindo aí, né? Ah, mas professor, eu não comprei ainda a licença, só baixei o Windows e vou comprar a licença depois. Ou eu, enfim, né? E tem muita gente que instala de forma pirata e tudo mais, né? Não recomendo, né? Mas tudo bem. Se você não quiser colocar a licença agora ou não tiver a licença agora, você pode sim continuar a instalação do Windows, certo? Como é que você vai fazer isso? Você vai apertar aqui, ó. Não tenho a chave do produto. Todo mundo está vendo essa opção? Todo mundo está vendo aqui, gente? Galera? Beleza. Eu vou trazer uma vuvuzela aqui, ó, para toda vez que vocês demorarem para responder, eu assoprar, ó. Pã. Não duvidem, eu tenho um monte lá em casa que sobrou da Copa. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Não tenho a chave do produto. Vai demorar um pouquinho. Aqui, vocês lembram lá que quando a gente baixou a versão do Windows lá do site da Microsoft, conforme eu expliquei para vocês na aula anterior, aparecia lá o Windows 10 ou Windows 11 Multi Edition? Então, eu expliquei para vocês que o Multi Edition é quando nós temos várias edições do Windows dentro de uma única imagem, dentro de uma única ISO. E é o que acontece aqui, ó. Dentro de uma única imagem, de um único disco bootável, eu tenho todas as edições do Windows 10 aqui, ó. O Windows 10 Home, que é o que vem na maioria dos computadores, principalmente computadores residenciais. O Home Single Language. O Single Language é o seguinte, gente, a diferença entre os dois é que o Home eu consigo depois baixar um pacote de idiomas para colocar ele em outro idioma. Ah, eu quero usar meu Windows em inglês, sem problemas. Você pode baixar um pacote de idiomas e pode colocar. O Single Language não. O Single Language ele já não permite que você altere o idioma. Você vai ficar somente com o português e pronto.
O Education e o Pro Education são duas licenças que são usadas muito em escolas, em instituições de ensino. O Pro, que ele é usado para computadores mais em empresas e tudo mais, que eu preciso conectar num domínio, que eu preciso conectar o meu computador numa rede corporativa e tudo mais, né? E eu tenho o Pro for Workstations, que é o quê? Vocês lembram que eu expliquei para vocês qual é a diferença entre um computador normal e um workstation? O workstation é um computador que é para trabalho muito pesado, que é um computador que aguenta porrada, né? Então, por exemplo, vai chegar um limite de memória RAM que o Windows 10 comum ele não vai conseguir ler. E aí você tem que instalar o Windows 10 que ele é próprio para o workstation, certo? Não é o nosso caso aqui, certo? E aí eu vou instalar aqui para vocês, gente, eu vou instalar a versão Pro. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que eu não estou instalando a versão Home, para mostrar para vocês uma pequena diferença que ela é muito importante aí, certo? Vamos lá. Se bem que no Windows 10 essa diferença não existe, então eu vou instalar o Home mesmo, tá? Eu vou explicar a diferença para vocês. Então, vou avançar aqui. Agora, gente, vai chegar a hora do quê? De eu aceitar os termos da licença, esses termos aqui que ninguém lê. É importante ler, tá, gente? Mas ninguém lê. Nem mesmo eu leio isso aqui, não. Sem tempo, irmão. Agora aqui, eu tenho o espaço aqui do meu computador, certo? Isso aqui, essa máquina ela tem um armazenamento de apenas 32 GB, porque é uma máquina que eu uso apenas para testar com vocês o Windows funcionando, certo? Então, o que vai acontecer? Aparece, quando tem uma máquina nova, que eu tenho um HD, deixa eu pegar aqui um HD aqui, um SSD no caso. Eu tenho uma máquina com um SSD que eu acabei de colocar. Acabei de comprar, o SSD está vazio, coloquei, montei minha máquina, pá. E aí ele vai vir dessa forma aqui, ó. Eu não tenho nenhuma partição aqui, eu só tenho ó, espaço não alocado na unidade 0. Lembrem-se que eu falei para vocês, quando a gente falava lá na hora de escolher, lá no Disque Parte, disco 0 e disco 1. Como aqui eu só tenho uma única unidade de armazenamento, que é apenas o SSD dessa máquina, o disco dessa máquina, então eu vou ter apenas a unidade 0, certo? Eu não tenho a unidade 1 aí, que seria no caso do disco. Caso esse computador tivesse mais HDs, tivesse mais SSDs, aí no caso eu poderia estar colocando, iria aparecer ali unidade 0 e unidade 1. Só que agora só está aparecendo unidade 0. Só que, por exemplo, eu não consigo instalar o Windows nesse espaço não alocado. Eu preciso o quê? Eu preciso criar uma partição. Igual quando a gente criou lá no pendrive bootável. Eu preciso criar uma partição para que eu possa o quê? Tornar esse Windows inicializável. Então, no lugar onde eu possa colocar esse Windows, entendeu? E onde que eu faço isso? Eu vou vir aqui em Novo. Vou clicar aqui ó, nesse botãozinho Novo. Ele vai criar aqui, ó, 32.768 megas, né? Porque cada giga é 1,1, cada gigabyte é 1024 bytes, né? Igual eu falei para vocês, é sempre potência de 2, né? 1, 11, 12, 13. Por exemplo, 1 giga é 2 elevado a 10, aqui no caso vai ser 32 giga, 2 elevado a 15. Eu acho que é isso, gente. Eu não sou muito bom em matemática, não. Vamos lá. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou clicar em novo, vou selecionar, eu quero usar todo o espaço? Beleza, então eu vou clicar aqui em aplicar. E aí eu vou clicar aqui em OK, esperar alguns segundinhos. Professor, mas ele criou essa partição aqui de 50 MB. Para que ela serve? É só para arquivos de backup do Windows, certo? Essa partição nem aparece lá, certo? Arquivos mesmo de sistema. Eu vou colocar aqui ó, na partição 2 o meu Windows, até porque se eu tentar colocar aqui, ó, ele não pode ser instalado nessa partição, então eu tenho que colocar na partição 2. Ah, professor, eu quero criar uma partição menor, eu quero dividir esse 32 GB aqui em dois, eu posso? Esse aqui não, porque o espaço já é muito pequeno, mas se for um HD maior, eu posso colocar duas partições. Uma só para o Windows e outra para você guardar arquivos. Que aí, quando você precisar formatar, você formata apenas uma, tá bom? E não perde os arquivos. Criei aqui. Todo mundo entendendo até agora, gente? A explicação está bem clara para vocês de como é feita a formatação? Posso prosseguir? Então, vamos seguir, então. Vou clicar aqui em avançar. Beleza. Ele começa, então, a fazer a instalação do meu Windows. Aqui é um processo que vai depender do computador, quanto tempo que ele vai demorar, né? Aqui eu não tenho nem como acelerar para ficar mais fácil para vocês, certo? Mas aqui vai depender bastante do seguinte. Vamos supor,
Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui no meio das minhas bagulheiras aqui, da minha mochila, que tem tudo. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um HD e eu tenho aqui um SSD, certo? O que acontece? A instalação aqui, lembra que eu falei para vocês que a velocidade do SSD é muito maior. Então, a instalação aqui ela vai demorar menos da metade do tempo do que se eu fizer em um HD, entendeu? Então, é sempre bom ter isso em mente. Se você tem um computador com HD, a instalação do Windows ela vai demorar um pouquinho mais, né? Aqui, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, ó, ela já está em 49, 50%, essa preparação dos arquivos ela já está já, ó, 58% está voando. Se isso aqui fosse em um HD, iria demorar bem mais, certo? Se fosse num computador mais antigo, isso aqui ia demorar bem mais, entendeu? Então, por isso que eu falo para vocês que é muito importante hoje, por isso que o SSD ele se tornou cada vez mais popular, está cada vez mais difícil hoje você encontrar alguma máquina que venha com um HD mecânico, porque a diferença de preço hoje, ela não é tão grande, certo? E a praticidade do SSD é muito melhor. Olha só, já tá, praticamente já preparou todos os arquivos para instalação, ó, 97. Tyson, eu também já passei por isso. Quem nunca já passou por formatar um computador e demorar horas? Todo mundo já passou por isso. Eu não vou dizer aqui que eu nunca passei, que eu já tive uns computadorzinhos bem fraquinhos e tudo mais. Nossa, passei horas. Bom, enquanto isso, olha aí, agora ele vai instalar os recursos do Windows, ele copiou os arquivos, preparou, agora ó, instalou os recursos, agora está instalando as atualizações. E uma coisa que vocês vão notar é o seguinte, que o computador ele vai começar a reiniciar algumas vezes, certo? De forma completamente automática, pode deixar, tá bom? E que agora, olha, ó, reiniciando em 9, 8, eu posso adiantar esse processo? Posso clicar aqui, ó, em reiniciar agora. Ele vai reiniciar. Olha aí, ó. Ele já vai cair nessa telinha aqui, novamente uma tela de inicialização do Windows. E aqui é um processinho que vai começar um pouquinho a demorar, vai começar, olha aí. Aí ele vai ajustar de acordo com o hardware do computador. Se você tem um computador mais novo, aí, ó, iniciando serviços, preparação dos dispositivos, né? Ele começa a verificar a sua máquina, ou seja, se você vai precisar instalar drive, geralmente nesses Windows mais novos, computadores mais novos, já instala tudo automático. Mas, por exemplo, se você tem uma placa de vídeo off-board, você vai precisar baixar o driver dela. Se você tem uma placa de som off-board, você vai precisar baixar o driver dela, entendeu? Você tem que adaptar todos os seus dispositivos. Mas a maioria deles já instala de forma automática, né? Ele começa essa preparação aí do Windows, demora um pouquinho, né? Essa aqui, ó, é a parte mais demorada, né? Mas eu falo para vocês, gente, já foi muito pior, viu? Na época do Windows XP, a gente não fazia uma instalação em menos de 2 horas, não, viu? Era muito demorado, a gente era muito maçante, era muito chato. Vamos lá, né? Alguém tem alguma dúvida até agora? Como eu colocaria. Ah, Irã, Como eu colocaria um sistema Linux? Mas você quer manter. O Irã me fez uma pergunta interessante. Se eu quer. Por exemplo, se eu compro um computador novo e eu quero colocar o sistema operacional Linux. Irã, primeira pergunta: você quer manter Windows e Linux ou você quer manter só o Linux? Enquanto isso, ó, só para Linux. Ah, bacana.
Nesse caso, o que você teria que fazer? Tem alguns programas, olha só, o computador reiniciou e ele está fazendo a sua primeira inicialização. Nesse caso, Irã, eu estou fazendo um experimento pessoal meu, que é o seguinte, eu vou passar um mês, eu, professor Alex, eu vou trocar o meu computador, vou deixar esse meu principal aqui, e vou passar um mês usando apenas Linux. E eu vou fazer uma aula, que é uma atividade complementar para vocês, no qual eu vou mostrar. Espera aí, deixa eu só interromper isso daqui. Gente, a Cortana é o assistente de voz da Microsoft. Ela é muito chata, tá? Bom, então, eu vou fazer essa experiência e eu vou gravar essa videoaula e eu vou mostrar para você, Irã. Eu vou mostrar para todo mundo por quê. No caso, o que é que você teria que fazer? Você teria que criar um pendrive bootável apenas para o Linux. Eu recomendo, por exemplo, que você, caso você queira conhecer o Linux, coloque o Ubuntu, porque é o mais fácil, é o que você vai se adaptar mais rápido. Como eu já uso há um tempo, eu já vou partir para uma coisa mais avançada. Eu vou partir para usar Debian, que é uma distribuição que é um pouco mais difícil. Eu não recomendo para quem é iniciante, certo? Para quem é iniciante, eu recomendo o quê? O Ubuntu, eu recomendo o Mint, que é muito fácil de mexer. Só a interface deles que é diferente. O Ubuntu usa GNOME e o Mint usa Cinnamon. Mas o resto você pode... vai no Ubuntu mesmo, tranquilo? O Kali também é muito fácil, é bem tranquilo, tá bom? Agora, se você for partir para o CentOS também é tranquilo. Agora, se você for partir para um Slackware, para um Fedora, para um Debian, aí a coisa já complica um pouquinho mais. Depois eu vou fazer um conteúdo só sobre Linux para mostrar para vocês, tá bom? Bom, iniciei aqui o meu... Se vocês estão vendo aqui, todo mundo está conseguindo ver então a tela aqui do layout do teclado? Todo mundo está conseguindo enxergar? Ok. Então aqui eu vou escolher o meu teclado. Vocês lembram que eu tinha escolhido aqui o... Opa, cadê minha seta? Volta. Espera aí, gente. Deixa eu só tirar uma opção que está aparecendo aqui, que não devia estar aparecendo nessa tela. Pronto, agora sim. Eu selecionei aqui, não sei nem o que eu selecionei. Ah, porque a seta do mouse está em outro lugar. Selecionei meu layout de teclado. Agora ele vai começar a fazer umas outras configurações importantes. Ó, aguarde e relaxe enquanto fazemos nossa mágica. Hoje é tudo automático, gente. Hoje é quase como mágica mesmo, porque antigamente a gente tinha que fazer tudo de forma manual. Não desliga o dispositivo, certo? Não desliga o seu computador. Dica, tá, gente? For fazer essa formatação em notebook, mantenha o notebook na tomada. Não confie na bateria. Ah, professor, mas a bateria do meu notebook dura 5 horas, não sei o quê. Na formatação, confia. Confia. Não faz isso, tá? Então, vai fazer formatação em notebook, gente? Tomada. Obrigado por sua paciência. Hoje dá para ter paciência, gente. Na terça-feira, hein? Vamos lá. Obrigado pela sua paciência, mas já está começando a esgotar, está começando a demorar um pouquinho, né? Ainda estamos trabalhando. Eu também estou, filho. Estou trabalhando, dando aula até de tarde hoje. Não é só você que está trabalhando, não. Agora novamente ele vai reiniciar. Professor, é normal ele reiniciar tantas vezes? Sim, é normal ele reiniciar isso tanto de vezes. Reiniciou novamente. Agora vem aquela tela que alguns de vocês eu acho que já viram. Que ele vai começar com algumas frases e vai dizer algumas coisas aí, né? Que está preparando todo o sistema para iniciar. Agora é o seguinte, gente. Adicionar uma conta. É o seguinte. A partir do Windows 10, obrigatoriamente, para você ter uma conta no seu computador, aí que vem aquilo que eu falei para vocês, diferença entre o Windows... qual é a maior responsável pela instalação?
pela instalação, cara, tanto o processador quanto a memória, mas também o disco vai interferir, né? De acordo com a velocidade de leitura. Então, é todo o conjunto. Gente, criar conta de usuário. Aqui vem a grande diferença de você ter, por quê? Instalar o Windows Home e o Windows Pro. Por quê? A partir do Windows 10, o Windows 10 e o Windows 11, para você ter uma conta de usuário, obrigatoriamente você tem que ter uma conta da Microsoft. Ou seja, um e-mail do Hotmail, um e-mail do Outlook, uma conta na Xbox Live também serve. Professor, mas eu não consigo criar uma conta sem precisar de uma... Eu posso criar uma conta sem ser com uma conta da Microsoft? Pode, no Windows Pro. O Windows Home, não. O Windows Home, obrigatoriamente, você tem que criar uma conta de usuário. E aí, nesse caso, professor, eu não tenho nenhum e-mail do Hotmail e tudo mais. Eu posso criar uma conta nova clicando aqui, ó. Eu posso criar uma conta nova. Eu, por exemplo, já tenho, eu vou iniciar aqui a minha conta. Eu vou colocar aqui o meu e-mail pessoal. Vou colocar aqui o meu e-mail pessoal. E eu vou iniciar para mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou clicar aqui. Vou pegar aqui e colocar a minha senha, se eu ainda lembrar. Vou colocar aqui. Ele vai entrar na minha conta. Lembrando que tem que estar conectado à internet, tá, gente? O computador tem que estar conectado no cabo na hora que você for instalar, tá bom? Criar um PIN. Um PIN é uma senha de 4 dígitos que você pode, 4 ou 6 dígitos que você pode colocar para inicializar o seu computador. Então, vou colocar um aqui bem simples, ó. Colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Colocar aqui novamente, 1, 2, 3, 4. Posso colocar letras assim? Posso, mas vou manter um PIN normal aqui, só para mostrar para vocês. Ah, tá vendo? Ó? O PIN não pode ter um padrão de número comum. Por quê? Porque eu coloquei número seguido, entendeu? Uma coisa muito fácil. Me dê uma sugestão aí, gente, de 4 dígitos, só para eu colocar nessa CPU aqui. Só para eu colocar aqui 4 dígitos aleatórios aí. 0129. Tá. Eu ia escolher, não, mas a Laura colocou primeiro. Vamos lá, 01. Vamos ver se vai dar certo, Laura. 0129. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Eu só não posso ter número seguido. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 9, 9, 9, 9. Aí aqui aparece uma série de telas que você pode escolher. Eu geralmente coloco tudo não, gente. Tá? É informação demais aqui. Né? Aqui você pode... Ó, não também. Isso aqui é só para encher linguiça, para gastar nosso tempo. Aqui eu posso ignorar essas opções, tá bom? É mais uma questão de personalização. Aqui também, ó, usar o telefone Android como no seu computador para receber mensagem de texto. Isso aqui é uma função chamada continuidade com o telefone, que eu posso vincular o meu telefone de sistema operacional Android, ou seja, com iOS não serve, certo? Para ele receber as mensagens de texto, para eu fazer chamadas pelo computador, né, para eu navegar pelos aplicativos. Por enquanto eu vou colocar, me lembre mais tarde. Você não precisa clicar nessa opção aqui agora, tá bom? Office 365, né? Se você tem aí uma avaliação gratuita, se você quer utilizar o Office 365, né, que vem o pacote Office, o OneDrive e tudo mais, você pode usar a versão de testes, né? Eu não vou usar isso, então vou colocar aqui recusar. Mesma coisa com o OneDrive também, ó, posso recusar. Isso não vai me impedir de utilizar o Windows, tá bom? Aqui eu cortando, eu coloco agora não, não é obrigatório utilizar. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Aí agora vem aquela tela cheia de letras que o Windows vai começar a falar, essa telinha meio chata. Vai demorar aqui, eu acho, uns 2 a 3 minutos, né? Ou até mais, né?
que aí vai começar a meio que uma apresentação do sistema operacional. Antigamente a gente não tinha isso, né? Mas aí você tem que entender, professor, o que é que tá, essa mensagem aí à toa aparecendo? O que acontece? O Windows ele está executando uma série de processos para iniciar o seu sistema operacional que estão atrás dessa tela. Então, para não ficar aparecendo aquele monte de processos que a gente não sabe nem para onde vai, certo? Ele aparece então essa tela aí enquanto ele configura o computador para a primeira inicialização, tá bom? Enquanto ele vai configurando, e aí, galera, vocês têm alguma dúvida? Gente, ó, um técnico que cobra barato para fazer isso, ele cobra pelo menos uns R$ 70, hein? Quase pronto. Pronto, gente. Depois desse módulo, Davi, você vai vir com o módulo de games, tá? Mas tem que passar nesse módulo aqui, hein? Sim, Matheus, diga aí. Bom, enquanto ele digita ali, gente, iniciou o nosso sistema operacional. O nosso Windows está aqui instalado bonitinho, certo? Professor, mas aí ele está aparecendo com uma resolução meio esquisita, né? Olha só. É, ele não está. Ele está mostrando uma resolução meio estranha aqui e tudo mais. Aí isso aí porque isso aqui, na verdade, gente, eu estou usando uma máquina virtual, tá? Porque foi a única forma que eu encontrei de demonstrar para vocês como é que funciona a instalação. E basicamente, vamos lá, toda vez que eu formatei, o Tyson está perguntando, toda vez que formatei o meu computador, ele salvou os arquivos. Ele sempre salva, fica numa pasta Windows Old. Deixa eu explicar essa questão. Tyson, quando você atualiza, por exemplo, eu tenho lá um computador com Windows 7, e aí eu vou e instalo o Windows 10. Mas eu faço uma instalação não limpa, uma instalação que eu faço meio que por cima, uma atualização de sistema. Quando eu atualizo de um Windows para outro, eu vou sempre ter, então, essa pasta Windows.old que ele vai salvar os arquivos. Quando eu faço atualização. Agora, quando eu faço uma instalação limpa, ele apaga todo o disco. Ele não vai fazer esse salvamento. Conseguiu compreender a diferença? Não, beleza, Matheus. No seu caso, depois você assiste o restante da aula gravada, tá bom? E aí, galera, basicamente, deixa eu ver se eu consigo conectar um mouse aqui para mostrar para vocês uma coisa. Só um minutinho. Se eu achar o meu mouse no meio de toda essa bagunça aqui. Pera aí. Vocês não têm ideia de como a minha mochila é uma zona, gente. Eu carrego milhares de coisas aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o meu mouse aqui dentro. Porque eu vou precisar do mouse para finalizar a instalação. Achei! Ah, não, Isabela, só não carrega. E olha lá, viu? E olha lá, que eu carrego coisa que, enfim, vocês não têm ideia. Como minha mochila tá cheia. Só carregador, gente, eu carrego 5 carregadores diferentes. Que é um por celular, um por carregador, um por tablet, um por relógio, outro por fone de ouvido. Vamos lá. Conectei o mouse aqui. Vamos lá. Aí vocês estão vendo que a resolução do Windows aqui, ela tá meio que faltando, né, o espaço da tela e tudo mais, né? Isso aí vai variar de computador para computador, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes você vai instalar num computador mais antigo que você vai precisar colocar o quê? Vai precisar colocar os drivers da placa de vídeo e tudo mais, né? Aqui eu posso determinar a resolução certinho da minha tela, né, de acordo com a tela do meu computador.
Por exemplo, aqui eu coloquei aqui a resolução que agora está ocupando toda a tela, certo? E aí isso vai variar. Quando você instalar, o Windows ele está aqui instalado, certo? Ele está completamente limpo, certo? Mas eu vou precisar o quê? Dependendo do computador, eu vou precisar instalar os drivers de cada computador. Bom, e aí, por exemplo, voltando aqui para a minha máquina virtual, onde está instalado o meu Windows, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho já os programas padrão do Windows, certo? Mas, por exemplo, eu não vou ter aqui pacote Office, eu não vou ter os programas que eu utilizo. Por quê? Porque eu vou ter que instalar eles um a um. Mas o básico do Windows aqui eu já consigo utilizar, certo? Ele já vai vir com a hora certinha atualizada e tudo mais, certo? Já vai vir com o navegador com o Microsoft Edge. E aí depois o que eu vou precisar fazer? Esse Windows aqui ele não está ativado, certo? Então, provavelmente daqui a alguns dias vai aparecer aqui a mensagem, ativar esse Windows. Por quê? Porque eu preciso inserir a licença do meu Windows, tá? Se eu não inserir essa licença, a partir de um certo tempo, o Windows ele vai começar a apresentar essa mensagem que precisa fazer a ativação. Por exemplo, antes de eu fazer a ativação, eu não consigo, por exemplo, colocar aqui o meu papel, mudar o meu papel de parede, né? Porque é uma restrição que ele coloca para quem ainda não fez a ativação do Windows, ok? E é isso, gente. O nosso Windows aqui está instalado. O que precisa agora? Eu vou instalar os programas que eu preciso utilizar. E caso você tenha, por exemplo, uma placa de vídeo off-board, que você tenha algum dispositivo externo, instalar o drive desse dispositivo que você vai baixar lá no site do fabricante. E aí, claro, também outra coisa é você sempre fazer as atualizações do seu Windows. Como é que eu vou fazer essas atualizações? Eu vou vir aqui no iniciar, vou colocar aqui na busca, vou colocar aqui, update. E aí aparece aqui a opção, verificar se há atualizações para o sistema. Vai abrir essa telinha, certo? O Windows Update. Aqui ele coloca, se você já tem o requisito para rodar o Windows 11, não é o caso desse computador. E aí eu vou clicar aqui, verificar se há atualizações. Ele vai demorar um pouquinho, de acordo com a sua velocidade na internet que você tiver, certo? E aí vai aparecer todas as atualizações. Olha só o tanto de atualização que já tem disponível aqui. Professor, eu tenho que atualizar. Ele já começa, inclusive, a baixar. Professor, eu tenho que colocar todas? Sim, é recomendado justamente por quê? Para a segurança do seu sistema. É sempre recomendado você usar todas as atualizações, todas elas em dia. Tá bom? E aí, gente? Alguma dúvida? O que vocês acharam da aula? Foi tranquilo? Foi fácil de pegar? Vocês acham que vocês já conseguem formatar um computador já? Se eu tivesse que desafiar vocês? Irã, o Irã me perguntou se para criar um mini servidor de firewall é preciso muito estudo, muito difícil. É necessário estudar um pouquinho sobre segurança de rede, cara, mas não é nada complicado não, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje, certo? Aqui ele vai começar a atualizar, ele vai reiniciar algumas vezes, certo? Sempre lembrando, a instalação do Windows do sistema operacional em si, ela está concluída, ok? Agora vai ser o quê? Instalação de drive de placa de vídeo, de drive de rede, dependendo do seu computador, certo? Fazer as atualizações, certo? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, claro, vocês sempre podem estar perguntando, certo? Mas, por exemplo, Lucas, você fala, misericórdia, você achou difícil? O que foi? Diga aí, meu caro. Explica aí o contexto. Então, o Lucas está me perguntando se tem que instalar esse tanto de coisa. Depende. Tem notebook que você instala e automaticamente ele já instala tudo automático. Tem outros, principalmente desktop, você já tem que instalar de forma mais manual. Varia de computador para computador, certo? Como é que a gente verifica isso, gente? A gente vai vir aqui, eu vou vir aqui no menu iniciar, e eu vou colocar aqui, em gerenciador de dispositivos. Olha só, já coloquei aqui na busca, ele já aparece aqui, Eu vou clicar aqui. Essa tela mostra tudo que está instalado no meu computador, ou seja, placa de rede, placa de vídeo e tudo mais. Vocês estão vendo que eu tenho dois dispositivos aqui que eles estão aparecendo com exclamação, que são o quê? Dispositivos que eles não estão instalados no computador. A gente não sabe o que é. Pode ser um drive de chipset, pode ser um drive de vídeo, um drive de rede. E aí obrigatoriamente você vai ter que instalar manualmente. Mas, por exemplo, se eu vim aqui na placa de rede,
ele já mostra para mim que eu tenho já uma placa instalada. Se eu vier aqui na placa de vídeo, ele mostra aqui, ó, adaptador de vídeo básico da Microsoft. Então, nesse caso aqui, eu teria que instalar um drive do próprio fabricante, porque o da Microsoft ele é muito simples e a resolução é bem baixinha, né? Mas, ó, por exemplo, entrada de saída de áudio, ele já mostra alto-falante e microfone. Mouse, ele já consegue detectar o meu mouse, entendeu? Então, muitas das coisas hoje já faz automático. Então, somente algumas coisas que você tem que baixar de forma manual. Tá bom, galera? É isso. Essa foi nossa aula de hoje. Não vão embora ainda que eu vou fazer a chamada de vocês, de quem está aqui presente, tá bom? E é isso. Hoje vocês aprenderam como é que faz essa formatação do Windows, certo? É um procedimento que, nos últimos anos, ele se tornou muito simples. Era muito mais complicado antigamente. Era muito mais difícil. Mas agora ele se tornou bem fácil, graças a... Cadê? Cadê meu amiguinho? Tá aqui, ó. O pendrive bootável. A gente não precisou de CD, não precisou de DVD nem nada. A gente, com essa ferramenta aqui, a gente já conseguiu instalar o nosso sistema operacional. E a gente pode instalar em quantos computadores a gente precisar. Eu mesmo vou usar esse bichinho aqui em mais uma... Peraí, quantas turmas? Uma, duas, três, quatro, em mais 5 turmas. Que são as outras 5 turmas de manutenção que eu ainda vou dar essa aula. E ele aqui, ó, tá aqui, guerreirinho, vai funcionar em todas elas. Tá bom, galera? Bom, deixa eu fazer a chamada de vocês, tá bom? Só um minutinho aqui. Eu vou falar o nome de vocês e vocês falam aí, marcam a... Preencham a chamada lá no Avalon também, tá, galera? Não esqueçam. Daqui a pouco eu vou estar liberando a atividade lá no Avalon, tá bom? Ah, gente, eu quero dar um recado para vocês, tá? Recado tanto para quem está assistindo normal, quanto quem está assistindo gravado, tá? Gente, eu sei que tem muita gente que não tem disponibilidade de assistir essa aula ao vivo às 14 horas numa terça-feira. Mas o que eu estou vendo é que, mesmo gravado, muita gente não está assistindo a aula e não está fazendo a atividade. Gente, vocês da aula gravada, eu só consigo validar a presença de vocês se vocês assistirem, se vocês fizerem a atividade. Então, gente, é importante que vocês façam a atividade para que eu possa validar a presença de vocês e vocês não fiquem com falta, entendeu? Só um minutinho aqui. Só colocar. Então, gente, não esqueçam de fazer a atividade, tá? Não me façam puxar a orelha de vocês de novo, porque eu não gosto eu sou muito bonzinho, eu não gosto de puxar a orelha de ninguém. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, gente. Eu vou fazer a chamada baseada em quem está aqui, tá? E aí, ó, galera da gravada, eu vou interromper a gravação agora, tá? E não se esqueçam de fazer a atividade que vai estar disponível, assim, daqui a pouco vai estar disponível lá no Avalon para vocês, tá bom?